Então, vamos para a quarta aula do quarto módulo. Então, nós vimos que existem dois problemas com aumento ou diminuição de pelos no corpo. Aumento em áreas generalizadas e aumento em áreas localizadas. Então, a hipertricose adquirida e localizada, nós vamos ver quando o pelo se desenvolve por alguma causa, né? Então, o pelo que seria um pelo vellus, um lanugo, né? Uma lanugem despigmentada, né? Pequena, que não cresce, ele pode passar a se desenvolver como um pelo terminal. No caso da Tami, né? Ela fez uso de hormônio masculino e transformou a pele feminina, que teria aí lanugem, em pelos terminais, como barba. Então, essa pessoa aqui tem pelos, lanugem despigmentado. Essa aqui passa a ter a lanugem pigmentada, grossa, com espessura de barba, porque foi adquirida. Ela passou a usar, fazer um tratamento com hormônio e transforma a lanugem, que recobre todo o corpo do ser humano, em pelos terminais, que são aqueles de sobrancelhas, cílios, vibrisa, ircos, barba e pelos pubianos, né? E, claro, o couro cabeludo. Então, ela passa a ter isso aqui porque foi adquirida. Então, é uma hipertricose, ou seja, aumento de fios adquirido em áreas localizadas, em áreas específicas. Então, mesmo tomando o hormônio, ela não passa a ter uma hipertricose generalizada. Ela passa a ter a hipertricose localizada. Então essas causas, além do uso de medicação, ela pode ser por vários outros motivos, de desordens metabólicas, tá? Então, aqui nós vamos ver que agentes químicos, drogas, como alguns tipos de droga, anorexia nervosa, isso tudo pode vir a provocar uma hipertricose adquirida. Então, quando alguém passa a ter esse problema, há de se haver uma investigação para saber se houve o uso de alguma substância, se está tendo algum problema sistêmico, ok? Então, a gente vê que a hipertricose localizada, ela pode ser causada por aplicações tópicas de medicação, né? Como iodo, psoralenos, minoxidil ou corticoides com esteroides. Então, isso tudo são causas de hipertricose adquirida e localizada. Aquela família que nasce com a hipertricose generalizada não houve uso de substância nenhuma. Então, é uma questão congênita, certo? A hipertricose é o aumento de fios. Já a hipotricose é a diminuição de fios em áreas generalizada ou também localizada. Então, a hipo é a ausência do pelo. A hiper é o acúmulo e o crescimento de pelo. Então, essa ausência de pelos em certas regiões da pele, onde deveria haver cabelo, é chamado de hipotricose. Então, é uma condição genética, que nós vemos que vários tipos de calvície, a androgenética é genética, e acompanhado, claro, de algum distúrbio. Quer dizer, já existe um marcador genético para a calvície, mas se acompanhado com distúrbios emocionais, medicamentosos, né,
vai provocar a aceleração dessa calvície. Então, e não são problemas que as pessoas ficam felizes, nem a hiper, nem a hipo, né? São questões que o ser humano não gosta. Ele não gosta de ter muitos cabelos em áreas que não deveria e muito menos pouco cabelo em área que deveria ter. Então, mas é diferente, a hipotricose é diferente da alopécia. Então, que é a perda de cabelos em determinada região do corpo. A hipo, ele pode perder todos os fios também em toda a região do corpo. Então, alopécia. Alopécia é a designação da perda total parcial dos fios de cabelo em áreas que deveria haver cabelos, né? Então, é uma alteração biológica, né? Por vários motivos. Então, olha, observa que a perda de cabelo não existe uma causa única, né? Existem vários fatores que desencadeiam essa perda de cabelo, ok? Assim como o aumento de cabelo. Nesses casos aqui, é uma alopécia areata por área. Então, alopécia por área. Então, aqui nós vemos uma alopécia na região abdominal, aqui couro cabeludo, aqui barba, e aqui é uma alopécia já no estágio avançado. Uma alopécia areata em estado avançado. Mas é diferente quando a gente fala de uma hipotricose. Então, pouco cabelo e hipotricose. Alopécia é a perda do cabelo, total ou parcial. A alopécia cicatricial, no entanto, é um processo que leva à perda do cabelo, porém definitiva. Quando existe uma alopécia cicatricial, não existe maneira de reaver, de restaurar, de recuperar esses fios de cabelo. Neste caso aqui, quando você encontrar uma cliente com este tipo de alopécia, ela é definitiva. Seja honesto com seus clientes, porque aqui não existe como resolver. Isso aqui não é uma alopécia areata temporária. Isso aqui é uma alopécia cicatricial. Se há cicatriz, não haverá folículo para que se desenvolva novos fios de cabelo. Então, não existe folículo, é a perda definitiva dos fios, porque não existe folículo. O folículo foi eliminado, foi destruído, foi morto. Houve uma apoptose, tá? A cicatricial pode ser provocada, claro, por um acidente, uma cicatriz, uma ferida, uma queimadura, um escalpelo, assim como pode ser provocada também devido a uma tração persistente, que é o que acontece com as mulheres ou com as pessoas que fazem epilação por muito tempo. Então, há um problema, há uma morte, uma destruição do folículo e com sua matriz. Então, não haverá mais folículo, matriz celular capilar, para que se desenvolva novos fios de cabelo. Então, é cicatricial. Então, nós temos que observar se este é um caso, porque este aqui, com absoluta certeza, há uma cicatriz, tá? Então, as pessoas que fazem transplante, eles retiram o fio de cabelo da região doadora, retirou tudo, o folículo inteiro. Então, aquele local onde foi tirado o folículo, não nascerá cabelo. Aquele folículo será transplantado para uma outra região da cabeça. Então, onde tirou, não nascerá cabelo, porque vai ficar uma cicatriz e, por isso, já é definitiva. A alopécia areata é caracterizada por uma ou mais placas. Então, existe aqui uma placa grande, mas é uma placa. Aqui existem várias placas. Ela é delimitada, arredondada ou ovalada, mas eu já encontrei pessoas que têm uma alopécia assim, ó,
um risco inteiro, como se tivesse derramado uma substância e houvesse a perda do cabelo naquela região. É uma superfície lisa da cor da pele do couro cabeludo. Nós sabemos que o couro cabeludo não tem pigmento, certo? Não tem melanina. Quando a pessoa fica muito tempo sem os fios de cabelo, essa região passa a ser pigmentada, porque é a proteção da pele. Então, é uma pele, às vezes, brilhante e sem descamação. Se houver descamação nessas placas, não será alopecia areata. É um outro tipo de alopecia que nós vamos ver depois. Então, e evolui sempre de dentro para fora. Então, ela vai ter uma bolinha, né, uma placa pequenininha que vai aumentando, que vai ficar pequenininha e vai aumentando de dentro para fora, né? Quando você faz um teste de pregueamento, que você junta com a mão e faz uma prega nesta pele, vai ter uma pele frouxa. Por que vai ter frouxa? Porque não há cabelos, estes folículos estão com problema. É o mesmo caso, eu costumo falar, que é a erosão, né? Uma terra que não tem plantas, ela fica uma terra frouxa. Então, nós vimos ali areia, né? Areia não tem planta, então ela é uma terra solta, né? Quando ela é muito compactada, houve a perda da planta, mas ali houve uma compactação porque ela é um barro, uma terra com argila, então ela compacta. Mas na pele, quando há uma alopecia areata já permanente, já há muito tempo, essa pele passa a ficar frouxa, né? E a alopecia areata, ela também pode ser difusa, areata por área. E aqui é uma alopecia areata difusa, onde há perda de cabelo em toda a extensão do couro cabeludo, tá bom? Ela pode voltar a se pigmentar ou não. Existem tratamentos que a repilação, que é esse o nome que a gente dá quando você consegue de novo recuperar o cabelo, e pode se tornar permanente uma placa se juntando a outra e formar uma grande placa, até mesmo em toda a extensão. Ela está aqui e aqui, ó. Observa que aqui também já existe uma alopécia difusa se instalando. A alopecia areata total, ela tem um processo. Ela começa com a areata por área, por placas, que vai se juntando a outra, e acaba se tornando uma alopecia areata total, né? Que é a perda do cabelo em toda a extensão do couro cabeludo. É chamado total. Mas esta areata total, ela não está ainda em todo o corpo. Ela pode progredir para uma areata universal. Mas quando é a perda apenas do couro cabeludo, esta areata é uma areata total. Como eu falei, e vem a areata universal, que foi o fio, as placas foram aumentando, se unindo, passando a ter uma areata total, e em seguida vem aqui a areata universal, de difícil solução, né? E é relacionada com fatores emocionais e autoimune. Na história já houve grandes conhecidas pessoas renomadas que tinham essa areata universal, tá? E foi dado como santos, foram dados como outros problemas também. Então, existiram reis, rainhas que tinham também essa areata, ou seja, isso não é uma coisa moderna, tá? Isso não é uma coisa moderna. Todos esses problemas de hipo e de hiper existem na humanidade desde que o mundo é mundo, ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a alopecia androgenética, que é a famosa AAG, ok? Aguardo vocês na quinta aula do nosso quarto módulo.